tô há 8 dias sem fumar cigarro e foi mais fácil do que eu imaginava. Aqui é o Dudu e hoje eu vou estar contando um pouco da minha trajetória, da minha vida. Não, tô brincando. Mas eu vou estar falando um pouco sobre essa questão de vícios e, tipo, como a gente acaba caindo neles, né? Pra começar, eu tenho 19 anos e já aviso que esse vai ser um vídeo um pouco mais sério, tipo, eu não vou ficar falando tanta piadinha e tal. Acho que tudo começou em 2023, quando a minha irmã chegou em mim uma vez e falou assim: tu quer experimentar maconha? No princípio eu fiquei curioso, né? Porque, querendo ou não, o cara sempre pensa nisso, né? Cara, será que eu experimento? Será que não? Enfim, né? Eu fiquei pensando, mas eu aceitei, eu lembro que eu aceitei. Eu tinha certo receio com fumar, qualquer tipo de coisa, porque meu avô morreu de câncer de pulmão, mas isso não me fez recuar na minha decisão de aceitar a proposta. Quem já fumou sabe que a primeira vez, pra maioria das pessoas, não vai ser lá grandes coisas, porque tu nem vai conseguir tragar direito, independente do que tu tá fumando. Tipo assim, tu vai botar o cigarro na boca, vai puxar, vai ficar tossindo que nem um mongoloide, e no final das contas vai ser isso. Bom, pelo menos assim foi a minha primeira vez. Mas o problema é que eu não desisti. A real é que eu nem me chapei naquele dia, eu lembro disso. Bateu uma brisa muito fraca, porque eu não consegui tragar direito, tá ligado? Mas eu lembro que eu fiquei pensando, caralho, eu não consegui. Eu acho que eu devia tentar de novo. Enfim, isso faz 3 anos. Vai fazer 3 anos mais certinho agora na metade do ano. Eu tinha 16 anos, foi em 2023. Eu não lembro exatamente quando foi a segunda vez, mas eu lembro que em algum momento eu fui lá e fiz de novo. Eu acho que deve ter sido com um dos meus amigos, que começou a fumar mais ou menos na mesma época que eu. Só que ele tinha mais liberdade com isso, então, enfim. A gente acabou se reunindo ali na casa dele e fumou, tá ligado? Eu lembro que aquela foi a primeira vez que eu tive uma brisa assim, mais brisa de fato, tá ligado? Não foi só ficar, caramba, entendeu? E, caralho, eu lembro que eu fiquei rateando assim, pensando, caralho, é muito foda tá chapado, mano. Isso que, tipo assim, eu já tinha bebido, eu já tinha tomado porre, tá ligado? Nunca de droga assim, tipo maconha e tal. Mas enfim, eu era mais novo também. Eu tava meio curioso com essas coisas. Mas assim, é o seguinte, eu continuei fumando. Não com a frequência que as pessoas imaginam que eu fumava. Eu fumava muito pouco. Mas o suficiente pra te intitular ele de maconheiro, entendeu? Enfim, na realidade eu acho que tu fuma tu já é considerado pela maioria das pessoas. Eu acho um preconceito muito errado, inclusive, com quem fuma maconha. Porque, mano, existe um preconceito. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu fiquei cada vez mais curioso em experimentar. E eu lembro que na época eu namorava, lá no começo de 2024. E uma vez eu tive uma briga feia com a minha ex-namorada, porque ela queria que eu parasse de fumar. E eu falei pra ela, tá, beleza. Tipo, não me neguei a parar de fumar, mas eu não queria parar de fumar. Isso já era um ponto importante, tá ligado? Tudo bem que o relacionamento tava dando uma desandada já, mas enfim, isso não é motivo, né? O que aconteceu no final das contas é que eu acabei terminando com ela. Não por causa disso, por outros motivos. Talvez isso tenha pesado um pouco. Porque eu lembro que um dia antes de eu terminar com ela, eu fui lá com meu amigo, a gente foi pra praça, a gente fumou maconha, eu fiquei, mano. Eu fiquei me sentindo culpado por ter fumado. Depois eu até admiti pra ela quando eu terminei, mas enfim, né? E eu continuei. 2024, nos meus 17 anos eu continuei fumando. Novamente, não na frequência que tu imagina que eu fosse fazer. No máximo 2 vezes no mês. E assim foi indo. Eu não usava nenhuma desculpa pra isso. Eu só fazia porque eu queria, que eu achava legal. Até que a gente chega em novembro de 2024, onde aconteceram coisas muito peculiares na minha vida. Eu lembro que eu fiquei bem triste uma época. E foi nessa época o momento que eu mais fumei maconha. Eu lembro que eu comprei, dividindo com a minha amiga, uma meia. Em casa são 12 gramas. E cara, eu fiquei fumando. Eu não lembro se eu fumei tudo. Eu acho que eu fumei quase tudo. Sobrou só um pouquinho. Mas eu acho que meu ponto de virada foi quando eu comecei a fumar em casa. Tipo assim, geralmente eu fumava ou na rua ou na casa de um amigo meu. A primeira vez que eu fumei em casa, se eu não me engano, foi no ano novo para 2025. Que eu fiquei tipo, quer saber? Foda-se. Peguei, bolei meu baseadinho, pá. Fui ali pra janela. Era ali que eu fumava normalmente. E eu ficava aqui nessa janela. Eu, enfim, abria ela e ficava ali fumando, tá ligado? O que não faz o menor sentido. Porque maconha fede pra caralho. E dá pra sentir. Só que ninguém nunca sentiu o cheiro. Bizarramente. E eu tava um pouco me fudendo porque do quarto ao lado, tava dormindo meus primos e minha tia. E eu tava cagando. Fiquei fumando ali na janela. E depois disso foi só a ladeira abaixo. Porque eu tava sem querer fazer porra nenhuma. Fiado num bosta, né? Sem fazer nada da minha vida. E só fumando maconha. E eu tava de boa com isso porque a maconha anestesia o nosso fracasso, querendo ou não, né? A maconha, ela mascara nossas ambições pra tornar elas mais possíveis. Eu acho que é esse o ponto. E, cara, eu comecei a ficar mais de mau humor, assim, com essas coisas. Tudo bem que eu já tava meio de cara e eu já tava passando por mudanças antes disso. Eu já vinha ficando mais fechado em relação a falar sobre sentimento, em relação a falar. Enfim, uma situação complicada e que eu não tenho por que falar aqui. Mas voltando ao assunto. Cara, eu lembro que isso foi até março, mais ou menos. Essa mecânica, essa dinâmica. Eu pegava, ficava ali, fumava, ficava numa brisa louca. Quase sempre tinha uma fase de bad. Tipo, nem todas as minhas brisas eram bad trip, mas quase todas elas tinham um momento em que eu ficava na bad. E, caralho, mano, tipo, simplesmente não fazia sentido. Mas eu continuava. Até que chegou março de 2005, no passado, quando eu acabei contando pros meus pais. Enfim, deu uma loucurada aí, né?
No final eu acabei aceitando parar, porque tava foda mesmo. Mas eu nunca tirei da cabeça de que eu queria voltar a fumar. Nesse momento da minha vida, eu fiquei até... Acho que, se eu não me engano, até julho, sem nem tocar. Tá ligado? Nem tocar em maconha, nem nada. Mas é válido dizer que eu já tinha experimentado cigarro e eu já tinha fumado pod várias vezes. Mas nada frequente também, entendeu? Era ou em festa, só em festa na realidade, ou saindo na rua. E foi mais ou menos em junho, julho, que eu fumei mais uma vez. E dessa vez eu acho que foi a maior bad que eu já tive da minha vida. Porque, moleque, eu tava muito tempo sem fumar. Quem fica muito tempo sem fumar, você sabe, né? A brisa bate mais forte. Eu peguei e eu fui com uma amiga minha lá. A gente fumou um beck na rua, numa área ali da nossa cidade que o pessoal se encontra pra ficar fumando e bebendo. É basicamente isso. E caralho, depois disso a gente foi num sushi. Só que, mano, eu não conseguia nem me mexer. Eu tava literalmente muito travado. Eu só ficava assim, olhando pros lados, sem entender nada. E quando ela falava comigo, demorava tipo 1 minuto e meio pra responder ela. Muito chapado. E quando eu tô chapado, eu normalmente escuto coisas que não existem. Eu escuto músicas que não existem, enquanto tem outras músicas tocando. Tá, foi uma bad desgraçada, mas eu não tirei da cabeça isso. Eu ia continuar. Não com a frequência que se imagina. Como eu já disse, eu nunca fui um cara viciado, tipo, de fumar todo dia, entendeu? Todo dia. Não, isso não. Até porque isso nem seria viável nem possível. A questão aqui é que eu continuei, papapá. Fumei, se eu não me engano, depois em setembro. Foi o segundo... teve esse gap aí entre julho e setembro, que eu fiquei sem fumar. Mas setembro eu fumei bastante até, eu fumei umas 3 vezes ou 4. E foi isso. Aí em setembro eu parei. Eu acho que foi por falta de vontade mesmo. Eu acho que eu não queria mais. Porque eu tive oportunidades, mas eu não quis, entendeu? E eu continuei. Eu até fui no show do Matuê em novembro. E eu pensei em fumar, mas não tinha. Então eu não fumei. Aí foi porque não tinha mesmo. Beleza, aí a gente vai indo, aí depois chegou mais ou menos dezembro, ali, novembro. Depois de novembro, aí veio dezembro. Em dezembro eu já tava mais ligado nessa questão de que eu queria fazer a carteira e ia ter toxicológico, então eu fiquei sem fumar mesmo. Mas foi entre outubro e semana passada que o bagulho ficou louco. Por quê? Porque eu não tava mais fumando maconha. Eu nunca fui... Não, mentira, eu já fui sim. Mas eu não gosto muito de beber. Tanto quanto eu gosto de fumar. Eu gosto muito mais de fumar do que de beber. E aí eu comecei a fumar cigarro. Fumava um maço, fumava... Não, mentira! Eu tô exagerando. Eu nunca fui de fumar todo dia assim do jeito que eu tô falando. Acontece que eu comecei a fumar com mais frequência cigarro. Só isso. Lá em outubro. Numa viagem que eu fiz com uns amigos meus. Que, enfim, a gente tava descontraindo ali. E meu amigo fumava. Eu falei, quer saber? Vamos fazer essa porra desse cigarro aí. Fumamos um cigarrinho, pá. Pô, uma conversa massa. E a questão do cigarro é que eu sempre usei ele pra me expressar. Porque meus momentos de maior conversação geralmente é quando eu tava fumando alguma coisa. Eu me sinto mais livre pra falar. E isso não mudou. Só porque eu parei semana passada. Faz 8 dias. Continua. Ainda faz parte de mim. É essa conexão que eu tenho com o cigarro. Além do meu avô, claro. Novembro, eu tava quase namorando, só que não. E eu passava na casa de uma guria lá. E os pais dela fumavam. E aí eu fumava com eles. E aí também comecei a fumar. Todo dia que eu ia lá tipo 2 vezes na semana. Eu fumava com eles. E às vezes era bastante. E às vezes, tipo, ela ia dormir. E eu tava acordado. Eu ia lá pra sala. Eu ficava acabando com o cigarro dos velhos. Eu ia lá pra cozinha, na real. Eu ficava lá fumando e olhando pro céu e pensando. Eu não vou mentir, eu gosto de fumar. Isso é verdade. De verdade, eu gosto mesmo. Do hábito de fumar, independente do que seja. Até charuto eu gosto muito. Menos vape. Vape eu não curto muito não. Porque eu acho que tira a graça de ter que acender e ficar ali, pá, olhando e tal. Enfim. Aí, continuei fumando. Isso eu tentei parar uma vez ou duas. Mas eu continuei. Mas indo direto ao ponto, a gente chega na semana passada. Semana passada, mais especificamente sábado passado, eu tomei um pé na bunda, entre aspas. Não foi um pé na bunda, a mina só desmarcou com o paizão aqui, né? Porque, sei lá, né? Não sei por que ela faria isso. Porque, enfim, eu sou um cara tão incrível. Mas tá, né? Cada um com seus cada quais. Aí eu fiquei puto. Eu fiquei, não. Agora eu vou ser o melhor. Vou ser o melhor. Peguei e falei assim, não. No outro dia eu fui correr e no sábado eu fumei meu último cigarro de tabaco. Tabaco. Eu comecei a fumar tabaco no último mês. Faculdade é foda, né? Eu fui lá não. Tava aqui no meu quarto, fiz um cigarrinho de tabaco desse tamanho assim, nessa espessura. Falei, agora eu vou lá. Fui lá na rua, fiquei lá fumando, pá. Aí eu fiz uma promessa. Eu não vou mais fumar. Até eu vencer na vida, eu não vou mais fumar cigarro. O que me parece uma ideia bem mentirosa. Mas, né? Tipo assim, em que momentos que eu abriria exceções? Quando eu fosse viajar de novo, a mesma viagem, porque agora eu acho que a gente vai de novo pra igrejinha. Lá em outubro, a gente foi em outubro ano passado. Ver o show do Menos é Mais e tal. E naquele momento, pô, a gente sentou todo mundo ali em grupo e ficou eu e o meu amigo fumando cigarro. Tipo, nesse tipo de momento eu fumaria de novo, entendeu? Porque é o que o momento pede. Mas o assunto é fumar no dia a dia, eu tô me controlando. Tipo, eu tô ali do lado do cigarro, eu não sinto mais vontade de fumar, entendeu?
Óbvio, foi um pouco difícil ali no dia 4. O dia 4 foi difícil, mas de resto foi tudo tranquilo. Sei lá, eu acho que a minha força de vontade ela é bem poderosa às vezes. Sério, quando eu falo uma coisa, eu vou lá e realmente faço. Não tem quem me pare. É tipo isso, tipo, eu falei, não, eu prometo que não e foda-se, não fumei mais cigarro. Mas a questão agora é, até quando isso vai durar, entendeu? Tipo, até quando eu vou ficar sem fumar? A pergunta é, até quando isso vai fazer parte de mim? Até quando eu vou estar de noite na rua, pensando na vida e falar, caralho, que vontade de fumar um cigarro. Porque me ocorreu várias vezes, até quando eu nem fumava. Pode ser uma propaganda muito bem feita, tá? Do século XXI. E deve ser, mas, cara, sei lá, pra mim é uma conexão. Eu não vou explicar muito porque é meio constrangedor, mas o foco é. Tamo indo pro dia 9 hoje. E rapaziada, uma coisa que eu tenho pra falar. Se vocês querem fumar, ou beber, ou enfim, fazer o que quiserem, tá tudo certo, entendeu? Cada um faz o que quer da vida. E cada um tem suas metas também. Eu só decidi que pras metas que eu tenho, pros objetivos que eu tenho, não me cabe ficar gastando meu tempo e meu dinheiro com esse tipo de coisa. Mas como eu disse, se tu gosta, assim como eu, mas talvez isso não interfira nos teus objetivos, seja porque tu é uma pessoa mais disciplinada, seja porque seus objetivos são menores em relação ao meu pensamento. O que é menor pra mim não é menor pra ti. Enfim, cada um com seu cada um, mas se eu pudesse dizer uma coisa, eu diria que a gente tem que usar as drogas, e não as drogas nos usarem. Essa é boa. Então, cuidado com as drogas, manerem e conquistem as coisas primeiro. Essa dica é pra mim, mas também vale pra vocês e pra qualquer pessoa. Deu 20 minutos de vídeo, eu tenho que editar um outro vídeo, porque eu nem editei e inventei de gravar esse. Não é problema, mas eu acho que eu vou tentar trazer vídeos diferentes. O próximo vídeo, ou esse, eu não sei qual que eu vou postar primeiro, mas um deles eu vou tentar fazer sem ser eu assim. Eu vou tentar um estilo de edição. Se der certo, vocês vão ver. Obrigadão, até mais. Rapaziada, pra quem tá se perguntando, eu não estou usando droga. Isso aqui tá vazio, não tem cheiro de nada, na real. Isso pode que tá queimado, entendeu? E eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso aqui, entendeu? E tá queimado. Rapaziada, essa aqui é só thumb, entendeu? Eu precisava de uma thumb, eu até ia pegar uma garrafa de vodka que eu tenho ali, de whisky, mas não tem nada a ver, tá ligado? Tô falando de nicotina. Give me nicotine! Nicotine! Give me nicotine!